Corrupção. Este é o assunto do momento. E, infelizmente, não se fala em outra coisa no Brasil. E a gente fica muito preocupado quando ela começa a atingir todos os níveis e todos os escalões da sociedade brasileira. E muito movimento se faz na busca de uma solução para esse problema. E num momento importante como esse, nós estamos recebendo no nosso programa o Dr. Madison Vieira de Andrade, que é o venerável mestre da loja maçônica Filhos da Cássia, e o José Clóvis Ligeiro Júnior, que é o primeiro vigilante da loja. Prazer tê-los aqui. Sei que o tempo é atribulado para os dois, profissionais competentes nas suas áreas, mas é hora da gente falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Sim. Doutor Madison, antes de nós entrarmos propriamente dito na questão da corrupção, eu falei o nome certo, né? É isso mesmo? Madison. Venerável mestre? Isso, correto. Né? Sim. Certinho. A grande loja maçônica de Minas Gerais é a que jurisdiciona a nossa loja aqui. Filhos da Cássia. Exatamente. Que, por consequência, é também ligada à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Perfeito. Então, vamos lá. Mas, peraí, não tem... São 3 potências maçônicas no Brasil? Sim. Fala um pouquinho sobre isso, como é que funciona? São 3 potências independentes, mas fraternas, né? Com vínculos de visitação, mesma filosofia, mesmo intuito, né? Ao trabalhar os seus membros. Nós temos a grande loja maçônica, o Grande Oriente do Brasil e a Comab, a Confraternização da Maçonaria Brasileira. Então, as três potências ou 3 obediências têm a sua parte burocrática, legislativa, administrativa individualizada, mas comungam todas da mesma filosofia. Sim. E uma coisa, o pessoal fala muito, né? A maçonaria é uma das chamadas sociedades secretas. E se fala, existe muita mística em torno da maçonaria. Agora, o que é ser um maçom? Bom, a maçonaria moderna, hoje em dia nós dizemos que a maçonaria não é uma instituição secreta, ela é uma instituição discreta. Né? Hoje em dia, praticamente, nós sabemos na cidade quem são os maçons. As pessoas não se escondem. E o maçom, na verdade, é uma pessoa que entrou para uma instituição que agrega pessoas de bons costumes, pessoas honradas e que buscam, na verdade, o engrandecimento intelectual, o conhecimento, o avanço na sua forma de cidadão, para que essa evolução e esse avanço possa refletir na sociedade, na comunidade. O objetivo final, na verdade, é melhorar aquela pessoa, aquele homem que entrou na instituição, para que ele possa trazer esse benefício da melhora pessoal para a sua sociedade. Então, em linhas gerais, o princípio da maçonaria é a melhoria da sociedade. Como fim, sim, mas usando como meio o ser humano, o homem, o membro da maçonaria, o indivíduo que entra lá e evolui como pessoa para poder trazer esse benefício para a sociedade. Qual a idade da maçonaria? Olha, a maçonaria ela vem de séculos, né? A maçonaria considerada moderna, ela foi, em princípio, organizada a partir de 1717, uma primeira loja lá na Inglaterra. São os primeiros registros históricos, né, por escrito. Antes disso tem a tradição oral, né, que não se sabe exatamente de onde começou. Sim. E maçom é um termo francês que significa... Sim, mason, pedreiro. Que significa pedreiro. Em inglês, mason é isso. Pedreiro, né? E agora, fala-se também, a maçonaria não pode receber cristão. Já se falou isso, hoje caiu por terra isso totalmente. Na verdade, isso não existe na maçonaria. Há tempos atrás havia realmente uma aparente rixa, mas na verdade por falta de conhecimento. Era ignorância mesmo, era ignorância. Claro. A maçonaria, todos que conhecem os maçons sabem que dentro das suas lojas tem membros de vários credos, várias crenças. Então, não há obrigatoriedade de uma ou de outra religião. Lá são aceitas pessoas que creem em Deus e de todas as religiões. Tanto assim que
como ser maçom sem acreditar no grande arquiteto do universo. Esse é o nome que os maçons intitulam para o ser superior, que nós acreditamos ser responsável pela criação do mundo. Então, para que não se use um termo de só uma religião, né, nós usamos o termo de grande arquiteto do universo, que no fundo representa Deus. E outra coisa, como a pessoa se torna maçom? Olha, é preciso a pessoa ter interesse a respeito disso, né? Procurar se informar, procurar ler alguma coisa a respeito disso, até para que entenda se é realmente o se a filosofia se enquadra, se encaixa. A partir do momento em que a pessoa apresenta algum tipo de interesse, as coisas naturalmente já começam a acontecer. Como nós temos aí membros em toda a sociedade, é fácil no convívio diário, algum dos membros identificar pessoas que têm um perfil que se encaixe com a filosofia da instituição. E aí procuram essa pessoa, indicam, conversam com ela? Tem uma metodologia que a maçonaria utiliza, mas essa metodologia ela não é exposta normalmente. Ela tem uma ritualística própria e ela é reservada nesse sentido. Sim, até para preservação da própria pessoa Exatamente, do futuro maçom. Do futuro candidato, por exemplo. Agora uma pergunta pessoal. Clóvis, há quantos anos você está na maçonaria? Eu estou na maçonaria desde 2002. 2002? Portanto, então já faz 13 anos. E você, Marcos? Eu desde 2009, 6 anos. Agora uma coisa, em Caratinga nós temos 4 lojas. 4 lojas. A Filhos de Acácia é a representante da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Da grande loja maçônica de Minas Gerais, que as grandes lojas maçônicas estaduais que tem um encontro anual que se chama Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Sim. Então um encontro que se chama? Essa assembleia anual que ocorre entre todos os grão-mestres e os membros dos estados. E você está como venerável há quanto tempo? Nesse período eu estou como venerável desde o ano passado. Desde o ano passado. E pode ser reconduzido ao cargo ao final? Pode. Eventualmente sim. Se houver interesse de quem está no cargo, se houver interesse do corpo da loja. O corpo compreender que é interessante às vezes muitas vezes por desenvolvimento de algum projeto, alguma tarefa que a pessoa esteja mais ligada? Na verdade, isso é um ciclo. O ideal é que haja essa alternância de liderança dentro da loja, exatamente para que aquela pessoa que alce aquele posto, ela consiga desenvolver o seu potencial dentro da maçonaria, da instituição. Então, essa preparação ela é feita desde que a pessoa entra na instituição. Todo mundo que entra em alguma instituição tem vontade de evoluir dentro da instituição. Então, subentende-se que todos têm interesse em participar de uma direção de uma loja. Isso, o exercício da liderança acaba dando essa oportunidade para a pessoa. Então, nós preferimos sempre que haja sempre uma renovação. A cada ciclo de 2 anos se elege um novo venerável dentre aqueles membros daquela loja. Então, a gente sempre preza por isso e tenta conduzir para que a coisa ocorra dessa forma. E agora uma coisa, a maçonaria, para quem não sabe, ela sempre esteve envolvida nos grandes momentos, não apenas do Brasil, mas do mundo. Mas falando no Brasil, momentos importantes, como a própria independência, proclamação da independência, foi uma ação contumaz da loja maçônica. Existem esses momentos no histórico da maçonaria e claro que são momentos que são descobertos quando se aprofunda na investigação, no estudo da história. Né? Na leitura mais superficial, muitas vezes isso não é citado, até porque nós falamos que a maçonaria tende a ser discreta. Né? O objetivo da maçonaria não é levantar uma bandeira e caminhar na frente de alguma coisa. É atuar de forma discreta, mas visando sempre o bem da sociedade. Sim, sempre então, por isso que em várias situações existem participações da maçonaria, mas nem sempre isso é divulgado. A intenção não é divulgar a participação. Sim. Bom, nosso tempo nesse primeiro bloco está encerrando. Nós vamos para o intervalo. E no retorno vamos falar um pouquinho de uma coisa chamada Carta de São Paulo. O que é essa grande e importante Carta de São Paulo?
É um minutinho só, nós estamos indo para o intervalo e no retorno nós continuaremos com essa entrevista.